Boa noite. Mais uma vez é um grande prazer estar com os irmãos. Mais uma vez eu agradeço a recepção que eu e minha esposa recebemos. Estou vendo que talvez tenha pessoas aqui hoje à noite que não estiveram nos outros cultos. Então, para me apresentar um pouco, meu nome é André, sobrenome Cummings na pronúncia inglesa. Esse nome, para vocês que falam inglês, é uma boa, eu tenho uma noção de inglês, uma boa maneira de lembrar é que é o oposto de goings. Então, comings e goings, indos e vindos. E isso, às vezes, é característica da minha vida, indos e vindos. Vocês podem abrir suas Bíblias para 1 Samuel, capítulo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Na primeira mensagem, nós olhamos a vida de Raabe, vendo como a Raabe tinha uma cosmovisão missionária. Na segunda missão, nós vemos a prática missionária de um herói do Novo Testamento, o diácono Felipe, como foi sua atuação no seu campo missionário que Deus deu para ele, na sua interação com o eunuco. E hoje nós vamos voltar para o Antigo Testamento. 1 Samuel 14, nós vamos olhar a uma passagem que, se você perguntasse, Pastor André, qual é a sua passagem predileta, pelo menos do Antigo Testamento, seria esta. Eu tenho pregado várias séries sobre esta passagem, inclusive eu fiz, no Seminário Batista, no ano passado, eu fiz uma série completa, no retiro todo, sobre liderança, falando para os seminaristas que um dia serão pastores, né? Muita coisa para minar, muita coisa para aprender dessa passagem, para não falar da pura emoção da passagem. Emoção, eu como pessoa que gosta de filmes de ação e de história e histórias de batalhas e tudo, essa passagem para mim é impressionante. Vamos ler, os irmãos podem acompanhar enquanto eu leio. Enquanto eu leio, vamos tentar nos colocar dentro da situação, dentro das circunstâncias, dentro do texto, entendendo que nós estamos falando de pessoas reais que viveram na história, certo? E que trabalharam, que era carne e osso, coisas que realmente aconteceram, ok? 1 Samuel capítulo 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul, seu pai, se encontrava na extremidade da Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, o filho de Aitube, e eu peço perdão se eu não estou dizendo esses nomes corretos, com nomes do Antigo Testamento, a minha meta é ler rápido e com confiança. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Fineias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma pedra íngreme e do outro outra. Um se chamava Bozez, outro Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmais, a outra ao sul, defronte a Gebá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles.
se nos disseram assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. E isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. E até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim, e eis que a multidão se desolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele, ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías, traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia ele estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiam de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Oremos. Senhor, diante deste grande evento, este evento extremamente improvável em termos humanos, mas extremamente possível em termos divinos, nós hoje à noite, vários milênios depois, queremos aprender umas lições. Desejamos aprender algumas lições sobre missões. Creio que nesse texto nós encontramos. Me ajude a transmitir, me ajude a expor este texto de uma forma que os nossos irmãos estejam encorajados, incentivados, motivados para a batalha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes da gente pular dentro deste texto, nós precisamos fazer um pouco de trabalho hermenêutico, para a gente entender como é que nós vamos usar este texto do Antigo Testamento, da nação de Israel, para falar sobre missões. Então, me acompanhem, por favor. No Antigo Testamento, nós estamos falando da nação de Israel. Deus trabalhava através da nação de Israel, preparando a nação de Israel para a chegada do Messias. Neste texto, o que está acontecendo é o rei Saul, que era um rei que o povo queria, está caminhando para ser trocado pelo rei Davi, que é o rei que Deus queria. E o rei que Deus queria seria na linhagem do rei, que é o rei dos reis, que é Jesus Cristo. Okay? Então, é isso que está acontecendo. Agora, dentro desse contexto, Deus trabalhando com a nação de Israel, para Deus trabalhar com a nação de Israel, precisava haver uma nação de Israel. Então, a nação de Israel precisava se defender de várias nações pagãs ao redor. Uma dessas nações eram os filisteus. O irmão aqui falou que o nome palestino
era dado era um nome inventado para tipo expulsar os judeus, né? Segundo a minha leitura, é pior do que isso, porque o nome Palestina é uma corrupção do nome filisteu. Aí os turcos, quando eles entraram, eles deram o nome dessa terra dos filisteus, que historicamente eram os arqui-inimigos de Israel, derrotado finalmente por Davi. Mas os filisteus, eles perturbavam, durante o tempo dos juízes, eles perturbavam no reinado de Saul. Saul constantemente brigando contra os filisteus. E nessa grande briga, os filisteus, eles tinham uma vantagem tecnológica. Eles eram da idade de ferro, enquanto o povo judeu, ainda um povo de forma geral agrícola, eram da idade de bronze. Então, os soldados filisteus tinham armas de ferro e os soldados judeus armas de bronze, uma desvantagem muito grande. E sempre havia essa peleja e a vontade de Deus para com a nação de Israel. Se nós lemos nesse texto, se você volta para o livro de Josué e Juízes, você nota que a vontade de Deus é para o povo de Israel conquistar e ocupar toda a terra. É a vontade de Deus, é o mandamento de Deus para com o seu povo. Okay? Então, eles estão no processo de, quando eles saíram a peleja contra os filisteus, eles estiveram como se fosse, assim, a gente poderia dizer dessa forma, obedecendo uma grande comissão que Deus tinha dado para eles. Qual seria essa grande comissão? Desde o Pentateuco, desde o livro de Gênesis, era o quê? Ou de Josué, era ocupar a terra. Então, aqui nós vemos os israelitas procurando cumprir, de alguma forma, essa grande comissão que eles tinham recebido. Nós, hoje, na época do Novo Testamento, Deus não trabalha especificamente agora com a nação de Israel. Ele formou sua igreja e, ao formar a sua igreja, Ele nos deu uma grande comissão. Essa grande comissão não é pegar uma espada e sair matando filisteus. Primeiro, seria meio difícil hoje em dia encontrar um filisteu. Difícil. Não é sair matando em defesa de alguma coisa. A grande comissão que nós temos agora é de fazer o quê? Discípulos de todas as nações. E o que nós vamos ver aqui em 1 Samuel, eles obedecendo, ou eles lidando com essa grande comissão, Jonatas e seu escudeiro, nós vamos ver uma mentalidade que vai nos ajudar, eu creio que seja essencial para nós cumprirmos a nossa grande comissão. Então, vocês estão comigo teologicamente, estão comigo hermeneuticamente, estão comigo no pensamento, na linha de pensamento aqui. Outra coisa, por que mentalidade? Porque eu creio que a grande batalha espiritual acontece e sempre tem acontecido, desde o início da criação, sempre tem acontecido em nossas mentes. Você lê a primeira batalha espiritual que nós vemos foi lá no Jardim de Éden, e é uma batalha para a mente da Eva. E Satanás venceu essa batalha. Se você quer um versículo no Novo Testamento, uma passagem que apoia isso, vamos para 2 Coríntios, que fala especificamente sobre a batalha espiritual. 2 Coríntios, capítulo 10. Uma passagem bem conhecida. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o quê? Sofismas, na minha versão. E toda altivez que se levanta contra o quê?
o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os termos que essa passagem usa deixa claro que o campo de batalha, e na verdade o alvo da batalha é o nosso pensamento. Para agir corretamente, nós precisamos pensar corretamente. Pode anotar isso aí. Isso aí é fundamental para a mensagem de hoje. Para agir corretamente, precisamos pensar corretamente. Isso se aplica em todos os aspectos da nossa vida cristã, inclusive missões. Para agir corretamente em missões, nós precisamos pensar corretamente. Nós precisamos ter uma mentalidade correta. Então, nós vamos ver aqui a mentalidade de Josué, só na primeira parte dessa história, que levou ele até essa grande vitória. E que vitória! Enquanto vocês estavam acompanhando, como eu pedi, vocês se colocaram dentro dessa situação. Ele, junto com seu escudeiro, ele chega e vejam os filisteus lá e diz: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, nós dois. Nós precisamos fazer uma coisa. Aí eles vão e montam um plano, chegam com uma proposta. Como é que nós vamos vencer esses filisteus? Nós dois. E eles seguem em frente. E a batalha é ferrenha, e a batalha é espetacular, e a batalha é ganha. Por causa do poder de Deus. Eu não sei porque o Hollywood nunca fez um filme desse trecho, dessa passagem. Fizeram um filme de 300 homens na batalha de Termápolis, né? Sei lá na Grécia. O nome do filme era 300. Um evento histórico que aconteceu. 300. Na verdade, o pessoal não sabe, era 1.300. Mas, assim, o nome do filme fica melhor 300 do que 1.300. Né? 300. Se fizessem um filme dessa aí, seria 2 homens contra o exército. E outra coisa, no filme 300, os bons, eles perdem. Na batalha, eles perderam, morreram tudinho. Aqui não. Final feliz, eles ganham. Filme muito melhor. Eu imagino as cenas de câmera lenta, né? Como seria. Como teria sido essa batalha? Nós precisamos examinar a mentalidade desse rapaz, de Jonatas, nessa batalha. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos numa batalha. Missões é uma batalha. Primeiro, qualquer missionário que serviu mais de um ano em missões vai voltar depois desse ano e dizer: realmente missões é uma batalha. E para vencer essa batalha, nós precisamos ter a mentalidade correta. Então, nós vamos ver aqui 3 características da mentalidade de Jonatas. Acompanhem comigo, o primeiro versículo. Sucedeu que um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber o seu pai. Vem, passemos a guarnição dos filisteus. Nós dois. Primeira característica da mentalidade missionária. Eu lutei, quando eu tracei esse esboço, eu lutei com essa palavra. Eu estava pensando em iniciativa, eu estava pensando em visão. Eu fiquei no final com a palavra otimismo. Agora, otimismo, eu usei porque eu não pensei em outra palavra, porque otimismo a gente tem a ideia, não, a pessoa que é otimista não é uma pessoa realista. Pessoas que são otimistas não são realistas. Ah, eu sou otimista. Ah, eu sou realista. Aqui, nessa passagem, inclusive faz o contraste nessa passagem toda, até o final do capítulo, até o final do próximo capítulo, nós vemos um contraste muito grande entre Jonatas e seu pai Saul.
E quem estava sendo, no final, quando a gente souber do final da história, quem estava sendo mais realista? Saul ou Jonatas? E Jonatas foi realista e ao mesmo tempo otimista. Ele viu os filisteus, ele diz, alguém tem que fazer alguma coisa nessa situação. E ele olhou para o seu escudeiro e diz, esse alguém somos nós. Este alguém somos nós. Existe um problema, existe um desafio, alguém precisa fazer alguma coisa, este alguém sou eu. Esta mentalidade, este otimismo, essa ideia de que algo pode ser feito, algo pode ser realizado de uma forma bem-sucedida. Esse otimismo é essencial para o campo missionário. Eu já conheci alguns missionários pessimistas, pela natureza, pessimistas. Eu nunca vi nenhum missionário que de alguma forma, adquiriu um espírito pessimista que durou muito tempo no campo missionário. É extremamente, eu diria, impossível ser um missionário se você não tiver certo otimismo, certa ideia de que algo pode ser feito e eu vou fazer. É interessante ver aqui o contraste entre, como eu falei, o contraste entre Jonatas, que está ali olhando o inimigo e está pensando o que pode ser feito, o que nós vamos, de todo jeito, nós temos que fazer alguma coisa, porque isso não está agradando a Deus, a presença desses filisteus aqui. Uma desgraça, uma desmoralização. E Saul, onde é que Saul estava? O rei. O que deveria estar liderando o seu povo para a vitória, no poder de Deus, onde é que ele está? Versículo 2, Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Paulo, eu não sei porque eu faço isso, Saul estava debaixo de uma árvore, rodeado por 600 homens. Todos os recursos do reino estava com ele, e ele tinha criado uma mentalidade protecionista. E o grande inimigo do otimismo e o grande inimigo de missões é um espírito protecionista. Me lembro, os que me conhecem sabem que eu gosto muito da história, estudar a história de guerra e tudo, e na Segunda Guerra Mundial, o comandante da ala da guerra dos aliados no Pacífico contra o Japão era um homem chamado Douglas MacArthur, General MacArthur, e ele era do exército, porque era o trabalho do exército invadir as ilhas, mas precisava do apoio da marinha, e a marinha era relutante a enviar seus navios para a guerra, porque esses navios eram muito caros. E quando enviava para a guerra, arriscava afundar, né, os navios. E ele ficava frustrado, ele diz, por que você acha que você tem essa bugiganga toda, as palavras dele, por que você acha que você tem essa bugiganga toda, se não é para jogar contra o inimigo? Imagino Jonatas aqui, por que para o pai dele, por que você acha que tem esse exército todo, se não é para jogar contra o inimigo? Aí pense em vocês, pense na sua vida, seus talentos, seus dons, seus recursos. Por que você acha que Deus lhe deu tudo isso, se não é para jogar contra o inimigo? Lute, meus irmãos, contra o espírito de protecionismo. Isso invade nossas vidas pessoais, invade nossas igrejas, nossas associações, até às vezes nossas organizações missionárias. Essa ideia que nós temos recursos e nós precisamos guardar. Guardar para quê? Lançar contra o inimigo.
Vou falar uma coisa aqui, esse é o tipo de coisa que faz com que o preletor não seja convidado de volta, mas eu vou arriscar aqui, porque eu acho importante. É possível pegar uma doutrina boa e aplicar erradamente. É possível, por exemplo, a doutrina de eleição. É uma doutrina boa, é uma doutrina bíblica, você não escapa, você lê o livro de Romanos e você entende que existe eleição, Deus elege as pessoas que vão ser salvas, Deus escolheu desde a eternidade passada, isso é explícito na Bíblia. Mas não cabe a ninguém chegar e dizer, porque Deus elegeu as pessoas, então eu não preciso evangelizar. Porque não evangelizar, não cumprir a grande comissão seria o quê? Seria desobediência. Então isso seria uma má aplicação a uma doutrina boa, ou pensar logicamente até a conclusão errada. Estão comigo? Eu sou dispensacionalista da gema. Da gema. Eu vibro com os eventos pensando que Cristo esteja voltando mais logo. E eu espero a volta de Cristo para eu estar arrebatado. Tá certo? Falei certo, arrebatado. Para eu estar com Cristo e para Cristo destruir tudo isso e fazer a terra nova. Eu sei que eu pulei muitas coisas lá, mas vocês entendem. Mas uma má aplicação dessa doutrina é um pessimismo que diz, tudo vai queimar, tudo vai de mal a pior, então não adianta. Vamos criar nosso pequeno abrigo, vamos plantar uma árvore, nos rodear por 600 homens e ficar aqui parado, porque nada vai melhorar. Esse tipo de pessimismo, mesmo que a fonte seja uma doutrina boa, uma doutrina bíblica, esse tipo de pessimismo é antibíblico, é contraprodutivo e leva a derrota após derrota após derrota. Precisamos de pessoas, de igrejas, de associações que vão olhar os campos, como Jesus falou, que estão prontos para a colheita. E vou dizer, eu não sei qual resultado vai dar, mas eu vou obedecer, eu vou ter fé que Jesus vai dar o fruto. Otimismo. Segunda característica, esse otimismo não é um otimismo aleatório. Otimismo por ser otimista. Como eu disse, é um otimismo realista com base nos fatos. Quais são os fatos? Veja aqui versículo, vamos pular para o versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, presta atenção, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Seu otimismo, o otimismo de Jonatas foi baseado no seu conhecimento da pessoa de Deus. Seu otimismo foi dirigido, energizado, existe essa palavra? Não sei. Foi dirigido, a fonte desse otimismo foi seu conhecimento de Deus, ou seja, sua fé. Um conceito correto de Deus, escreva isso aqui, que é importante. Um conceito correto de Deus gera fé. Não sei quantas pessoas que eu tenho conversado que disseram a minha conversão, o processo da minha conversão começou quando eu entendi quem é Deus. Eu toquei um pouco nesse assunto na primeira mensagem. Raabe sabia quem Deus era. Jonatas sabe aqui quem é Deus. Eu creio que muitas vezes nossa falta de empenho em missões
nossa falta de nos arriscar, nossa falta de incentivo em missões se baseia numa visão inadequada de quem é Deus. Jonatas reconhecia, para Deus não existia dificuldade, para Deus não existia dificuldade, ele podia ganhar essa batalha com 2 pessoas, com 300, com 600 ou com 0. Deus era poderoso e ele enfrentava essa batalha com confiança na pessoa de Deus. Eu gostaria de poder dizer para os irmãos que minha carreira missionária eu tenho sempre consistentemente confiado no poder de Deus. Infelizmente, eu afirmar isso seria mentira. Uma lição que eu vou reaprendendo ao longo da minha vida, ao longo do nosso ministério. Lembro um tempo atrás, no início da nossa igreja da Ebenezer, se converteu um rapaz, converteu a sua esposa. Ela, na verdade, era um caso de namoro, né? Mas ela já estava grávida. Eles se converteram, eles se casaram dentro da nossa igreja, coisa mais linda. Estavam esperando o primeiro neném e todo mundo estava feliz. A igreja fazendo chá de bebê, colecionando materiais, e foi coisa mais... A igreja estava animada, seria o primeiro bebê que nascesse dentro da nova... Assim, não dentro das dependências, mas na nova congregação. Primeiro bebê, aí era um momento, aí de repente eu recebo ligação de um dos nossos diáconos, pastor, a Maria foi para o hospital, perdeu o bebê. E era perto do tempo de nascimento, perdeu o bebê, e foi devastador. Devastador para o casal, devastador para a igreja, devastador para mim. Aí nós fizemos o enterro para o pequeno bebê. E o pai, eu abraçado com o pai, ele chorando e eu chorando. Não me convide para fazer seu funeral, porque eu sou muito chorão em funerais. E assim, eu confesso que naquele momento eu reclamei com Deus. Deus, eles se converteram agora. Crentes de muito mais anos de experiência, esses crentes, às vezes não superam uma coisa dessa. Imagina esse jovem casal, recém-convertido. Por que Deus? Isso não se encontrava no script. Isso não era para acontecer. Eu duvidando da soberania e do poder de Deus. E assim, teologicamente, eu sei que Deus tem um propósito, Deus opera todas as coisas pelo bem daqueles que o amam. Mas naquele momento, meu Deus era muito pequeno. Muito pequeno. A primeira maneira que Deus me esqueceu a palavra. Corrigiu, obrigado. A primeira maneira que Deus me corrigiu foi na vida do casal, porque o casal não, assim, ficaram muito tristes, ficaram devastados, mas cresceram, abraçaram com mais firmeza a igreja, abraçaram com mais firmeza as verdades do Evangelho. A segunda coisa que aconteceu, que foi através do funeral, do enterro, a mãe da menina que morava numa cidade, não, um vilarejo lá nos interiores do Maranhão, ela veio para o enterro. Aí depois do enterro ela chegou e disse, e depois o rapaz chegou para mim e disse, pastor, a minha sogra quer que a igreja vá lá fazer um culto. Resultado direto da tragédia, nós vamos fazer um culto. Então a igreja, tudo bem, vamos fazer. A igreja se mobilizou, alugamos carros e fomos até lá. Mais de 2 horas de viagem, saindo do asfalto, pegando mais meia hora em estrada de barro, de pissarra, chegando finalmente, você chega no final da pissarra, você chega nesse vilarejo. Aí nós montamos o som, montamos as coisas e começamos a fazer nosso culto. Agora, aí eu fui pregar. Eu não sei, pastores, se isso já aconteceu com vocês, mas comigo, vez por outra, e também o fato de português ser minha segunda língua,
às vezes eu me perco na mensagem, e nessa mensagem eu me perdi. Chegando no meio da mensagem, eu pensando, puxa, eu não estou falando coisa com coisa. Eu não estou falando, eu não sei como alguém está ouvindo isso, porque eu não estou falando coisa com coisa. Aí para fechar com chave de ouro, a gente estava ao lado de fora, era ao céu aberto, né? Era noite, e eu abri minha boca, e uma muriçoca chegou e entrou. Aí eu... E alguém viu, trouxe um copo de água, aí eu tomei água tudinho, mas continuava sem poder falar. Todo mundo estava ficando meio envergonhado, né? Aí eu, pronto, é o fim. Finalmente eu cheguei ao ponto de poder falar. Eu falava desse jeito, porque a muriçoca ainda estava lá. Não era muriçoca normal daqui, não. Era um desses muriçoca mutante, né, que tem por lá. Eu falando desse jeito, de alguma forma, eu terminei essa mensagem. E no final, quando eu terminei, eu disse, alguém gostaria de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? 2 pessoas levantaram a mão. E eu pensei, como? Aí eu chamei o grupo de louvor, o ministério de louvor, para cantar, e quando eles estavam cantando, eu estava desesperadamente tomando água para ver se melhorasse. Não melhorou. Aí de repente alguém puxa a minha camisa. Aí eu olhei e era o rapaz que perdeu o seu filho, né? O rapaz, ele disse, pastor, ele se casou com uma menina daquela comunidade, ele é muito conhecido, muito respeitado naquela comunidade. Ele chegou, pastor, é que chegou uma turma agora que estava jogando futebol. Eles chegaram agora mesmo, eu vi uma turma chegando. Ele disse, pastor, o senhor pode pregar de novo? De novo! Eu nem sei se eu preguei uma vez, né? Agora de novo. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou só falar o Evangelho. Então o grupo de louvor terminou, o ministério de louvor terminou de cantar e foram sentar. Aí eu cheguei e disse, olha, veio uma turma, ainda falando, raspando a voz, né? E veio uma turma nova, chegou. E nós queremos dar as boas-vindas, né? E deixa eu só resumir o que eu falei. Eu nem sabia o que eu tinha falado, mas vamos resumir. Aí eu expliquei da forma mais simples o Evangelho, mais simples que eu sabia explicar o Evangelho para essa nova turma que tinha chegado. Orei, depois da oração, alguém aqui quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Mais 6 pessoas, irmãos. Mais 6 pessoas, e era como se Deus estivesse dizendo, eu quero mostrar que você não tinha nada a ver com isso. Eu quero mostrar como, eu lembrei naquele momento no cemitério que eu brigava com Deus, Deus, como Deus, você vai fazer alguma coisa boa dessa situação? E Deus disse, pronto, aí sua coisa boa dessa situação. Irmãos, nós servimos a um Deus poderoso. Nós somos vasos fracos, nós somos vasos imperfeitos, pior ainda, nós somos vasos pecadores, mas nós servimos a um Deus poderoso. Este mesmo Deus que derrotou um exército de filisteus diante de 2 homens, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Eu tenho visto isso vez após vez no campo missionário. O otimismo de Jonatas era baseado na sua fé, na pessoa e no poder do nosso Deus. O que Jesus fala? Eu mencionei isso rapidamente outro dia, mas na grande comissão, em Mateus capítulo 28, o que Jesus fala? Toda autoridade me será dada? Não. Toda autoridade me foi dado.
Nós estamos servindo ao Jesus Cristo, a quem Deus constituiu toda a autoridade. Não alguma autoridade, não mais autoridade em alguns lugares e menos em outros lugares. Toda a autoridade. Então, quando nós vamos, por exemplo, para Codó, que é uma cidade no Maranhão totalmente tomada pela macumba, lá mora um homem chamado Bita do Barão, que é o macumbeiro oficial da família Sarney. É só pelo macumba que ele se mantém no poder. Mas assim, uma comunidade totalmente tomada pela macumba. Mas quem é que tem autoridade lá mesmo? Quem é que tem? Jesus Cristo. Quem é que tem autoridade aqui em Fortaleza? Com todos os problemas que vocês vêm me falando, o crime, o saneamento do governo, tudo. Quem é que tem autoridade mesmo aqui? Nós precisamos começar a agir como se isso fosse verdade. Porque é verdade. Primeira característica, otimismo. Segunda característica, fé. Terceira característica, ele olha, essa parte para mim, eu queria estar presente. Às vezes o linguajar arcaico das nossas versões mais antigas, eu acho que ele tira um pouco da emoção desses momentos. Porque a gente vê em versículo 7, então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Agora eu quero confessar para você, eu na posição desse escudeiro, o assistente pessoal, secretário, se você quiser o mordomo, né, o servo de Jonatas, pessoal. Jonatas chega para ele: eu tenho uma ideia. Escuta essa ideia. Está vendo esses filisteus tudo indo lá na frente? Está vendo eles? Esse exército? Está vendo? Estou vendo. O que tem? Minha ideia é essa, escuta só. Nós dois, nós vamos atacar eles. E... Não, só isso. Nós dois vamos atacar. Que tal? Se fosse eu, e sejam honestos, se fosse qualquer um de vocês, sua resposta seria, você escudeiro, sua resposta seria: cara, tu perdeu o juízo, tu tá louco, não tem como, rapaz, vamos pensar em outro, vamos falar com seu pai tem juízo, ele está lá debaixo de uma árvore rodeado por 700 homens, esse homem que tem juízo, não, você está louco. O que o escudeiro diz? Faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Resposta dele: estou contigo, rapaz. Vamos nessa. Vamos, nós dois, nós conseguimos. Uhul! Impressionante. E nós vimos quando eles, a parte que nós lemos sobre a batalha, que o Jonatas atacava e veio o escudeiro depois, e derrubava e veio o escudeiro, eles trabalhavam em conjunto. Eles provavelmente tinham ensaiado isso, né? Jonatas derrubava e o escudeiro matava. Jonatas derrubava e o escudeiro matava. Pá, pá, pá. Era assim a batalha. Trabalhando em conjunto. Terceira característica, essencial, uma mentalidade mentalidade missionária, é uma mentalidade de colaboração. Colaboração. É interessante, quando Deus nos chamou para a sua família, quando Deus nos chamou para sermos crentes, Ele nunca chamou nenhum cavaleiro solitário. Vocês lembram do cavaleiro solitário? Alguns dos mais velhos, talvez. Lembram do cavaleiro solitário, aquele cowboy com máscara que andava
Aí o cavalo silver, né? Aí saía sozinho, mas não sozinho não, porque ele tinha um índiozinho que era amigo dele. Deus, quando Ele nos chamou, não nos chamou para ser cavaleiro solitário, Ele nos colocou dentro de uma família. Essa família se chama de quê? Se chama da igreja. E aqui tem duas aplicações. Primeiro, você que tem visão, você que vê uma necessidade, você que vê um desafio que você, Deus quer que eu enfrente esse desafio. Colabore com os irmãos. Agora, esteja pronto para muitos irmãos lhe disserem que não vai funcionar. Isso é uma triste realidade. Muitos irmãos vão te dizer não vai funcionar. Mas procure irmãos com a mesma visão. Procure irmãos que tenham a mesma empolgação e mesmo eles não podendo ir junto contigo, eles vão apoiar. Eles vão te dar aquele apoio que você precisa. Procure companhia. Homens que vão para o ministério, a primeira coisa que você deve procurar é uma esposa. A sua esposa no seu ministério vai ser seu melhor escudeiro. No caso, escudeira, né? Seria? Não sei. Sua melhor defesa, seu melhor apoio. Aí eu digo que desde 2005, no ministério aqui, eu perdi a conta dos anos exatos, mas 2005, você faz a conta, eu não estaria aqui hoje se não fosse por essa mulher aí. Não, sem medo de errar, não estaria aqui hoje se não fosse ela. Homens que estão indo para o ministério, procure uma esposa, que é o apóstolo Paulo, que provavelmente nessa época era solteiro, mas ele disse o quê? Quem acha uma esposa, coisa boa. Então, a lição para aquela pessoa que vai, a lição para a igreja que fica, que Deus não vai enviar todo mundo para o campo estrangeiro. Deus não vai enviar todo mundo para o campo maranhense. Eu queria que enviasse, mas não vai. Deus não vai enviar todo mundo para lugares ou desafiar um ministério grande. Mas Ele vai enviar algumas pessoas daqui. E quando aquela pessoa maluca chega com aquele plano maluco, não rejeita, assim, de mão. Se você vê que realmente não vai funcionar, ou você tem alguma sabedoria, algum conselho, dê esse conselho. Dê para a pessoa a vantagem da sua experiência, sua sabedoria, mas não rejeite de imediato. Eu conheço tantos sonhos que morrem no chão de reuniões pastorais, onde um pastor novo chega com uma ideia e os pastores, não vai funcionar, e o cabo sai de cabeça para baixo. Eu falei hoje do pastor Marcelo, eu chamo ele de Furacão Marcelo. Ele vai assistir isso, ele sabe porque eu já falei disso para ele também, não tem problema. Ele chegou com um monte de novas ideias, e vamos implantar uma igreja lá na Parque Vitória, que é um bairro enorme, extremamente necessitado. Vamos plantar uma igreja. Vamos, pastor Marcelo, mas quem vai ser o pastor? Não sei. Como que vai ser mantido? A nossa igreja vai dar uma oferta. Ele falou a quantia. Não, essa oferta não vai ser suficiente. Eu falando. Eu já havendo pregado sobre isso outras vezes, eu falando para ele desse jeito. Aí depois eu me toquei, puxa, o rapaz quer fundar uma igreja. A gente precisa de mais igrejas, e eu estou aqui botando um obstáculo. Vai em frente. Implanta essa igreja. E sabe o que é? Essa igreja está lá hoje. É congregação, eles ainda não têm um obreiro, tempo integral. A igreja está mandando obreiros toda semana, é maior trabalho, maior dificuldade, mas está lá.
Eles ralaram, pegaram um patrimônio, estão construindo. É fantástico. Por quê? Porque o Marcelo não me ouviu. E muito bem feito da parte dele. Aí eu tenho muito orgulho de ser o colaborador desse trabalho. Irmãos, sejam colaboradores, não sejam desencorajadores, não sejam negativos, não sejam as pessoas que vão matar uma visão, matar um desafio dentro do coração de uma pessoa, matar um chamado ministerial. Sejam positivos, sejam encorajadores. Procurem oportunidades para investir. Existem muito mais coisas que nós poderíamos tirar desse texto, mas o tempo não nos permite. Eu recomendo que os irmãos leiam, vejam o contraste entre Jonatas e Saul. Se você quiser fazer o estudo pessoal, veja o contraste entre Jonatas e Saul, porque é impressionante, noite e dia. Nós cantamos um hino no tempo de louvor, né? Antes da pregação. E a letra: sim, marchar o quê? Avante. Não por trás, não parados, marchando, avante. Todos seguindo, isso é otimismo, avante, para frente. Todos seguindo divinal bandeira, fé. Nós estamos marchando à frente porque nós estamos vendo Jesus. Sim, marchar avante. Qual a próxima palavra? Unidos, firmes, sempre no avançar. Irmãos, eu não faço isso sempre, mas na preparação eu senti que seria apropriado. Eu gostaria que todos baixassem a cabeça, fechassem os olhos, rapidinho, e depois eu vou entregar para o dirigente o culto. Mas eu gostaria de saber, primeiro, alguém que está aqui, que ao longo dessa conferência, através das mensagens sobre Raabe, Felipe, hoje à noite o Jonatas, alguém que diz, olha, eu não sou chamado para ser missionário, tenho minha profissão, eu estou aqui fazendo o que Deus quer, ganhando minha vida, mas eu tenho relaxado no meu espírito missionário, que não é só missionário que tem espírito missionário, nós temos enfatizado isso. Eu tenho relaxado. E daqui para frente, eu reafirmo o meu compromisso com missões, de apoiar missionários, de orar por missionários, de colaborar com missionários em todos os sentidos, de toda forma possível, daqui para frente. Deus não tem me dado os dons, Deus não tem me enviado para o campo, mas eu tenho relaxado. Daqui para frente, eu me comprometo, neste momento, de investir, de me empenhar na obra missionária, incluindo o evangelismo pessoal. Se tem alguém aqui nessa condição, gostaria que levantasse a mão. Compromisso entre você e Deus, os outros não estão olhando, sou eu. Se tem alguém aqui nessa condição, obrigado, graças a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Mais um. Talvez você esteja aqui e ao longo desse tempo você está vendo, olha, há um tempo que Deus está tocando no meu coração e eu tenho resistido, eu tenho questionado, mas hoje
eu quero dizer, quero me comprometer, se Deus permitir, pela graça de Deus e no seu poder, eu serei um missionário. Eu dedicarei a minha vida para o campo missionário. Se Deus me permitir, dentro de sua soberania, seu soberano plano para a minha vida, eu começarei daqui para frente a me preparar, a organizar minha vida para eu me tornar um missionário tempo integral. Tem alguém aqui nessa condição? Reflita entre você e Deus. Tem alguém? Eu ia dizer levantar a mão. Alguns estão levantando a mão, alguns em pé. Qualquer um serve. Graças a Deus. Amém. Pode ser que tem algumas pessoas que estão... pode sentar ou colocar as mãos embaixo. Pode ser algumas pessoas que estão ainda lutando. Lute com Deus que você vai perder. E em perdendo você ganha. Quem perde sua vida ganha. Não deixe essa conferência ser desperdiçada. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para o seu serviço. Eu estou aqui para dizer, depois de muitos anos de serviço de missionário. É difícil, às vezes é desencorajador. Tem momentos que eu quero bater minha cabeça na parede de tanta frustração. Tem vezes que nós temos vezes de incerteza econômica. Mas nunca tive nenhum momento em que eu disse, isso não vale a pena. Vale a pena, porque nós estamos fazendo o que Jesus Cristo nos mandou fazer. Amém? Eu entrego aqui a palavra para o dirigente do culto.